Não é o holociclo que está recebendo esses questionários. É que eu vou ficar substituindo a Antônia agora à tarde, então eu vou ficar ali à disposição para pegar de vocês o questionário que for preenchido agora à tarde. Tá? Então não é para o holociclo, é para mim que eu estou no holociclo agora à tarde. Lembrar também, pessoal, que se alguma questão a pessoa achar que tem uma opção extra, vocês têm liberdade aí para incluir uma nova opção, tá? Então, se a opção que você sentir não está lá, você pode incluir uma opção extra, tá certo? Agradecemos aí o interesse. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí o olho clínico dentro da autodiscernimentologia, que é a condição pessoal de se viver atento aos detalhes das ocorrências ou aos fluxos básicos das vidas em geral no cosmos, principalmente quanto aos fatos e parafatos envolvendo diretamente os princípios conscienciais ao derredor, inclusive relativo à sincronicidade ou interatividade das realidades e para-realidades multidimensionais. O olho clínico fixado, os dois olhos clínicos, os 4 olhos clínicos, o olho hiperconsciente, a percussiência pontualizada, a análise percussiente, a agudeza intelectiva pessoal, o ato de ficar de olho em algo ou em alguém, a visão curva, a visão atrás do morro, a omnivisão, a autovisão médica sobre múltiplas abordagens, a autovisão evolutiva sobre o cosmos, a autovisão cosmoética sobre a realidade, a autocompreensibilidade, o escrutínio pessoal,
o tino pessoal sobre algum empreendimento, o senso de musicalidade apurado, o instinto pessoal contra alguma realização, a autossensibilidade da mata, a inventividade, o sentimento da descoberta, o talento pessoal para identificar o detalhe útil, a fixação pessoal sem perder o megafoco, o detalhe da cosmovisão, a recuperação dos cons magnos, a leitura nas entrelinhas. Agora, nós temos aí uma série de considerações nas logias, e nesta dimensão consciencial, os dois olhos são extremamente importantes à consciência intrafísica, inserida no corpo humano, por veicularem o principal sentido somático básico, que é a visão. Qual o percentual de excelência da condição do olho clínico empregada por você? O olho clínico faculta você a errar menos e acertar mais nas mega decisões da vida intrafísica? Agora, eu quero dizer que esse verbete tem 31 logias e tem 8 máximos. Eu quero falar para vocês que a autossensibilidade da mata, eu já passei da fatologia, isso vai para a fatologia, que é a parapercepção dos índios, dos indígenas, do povo que mexe com o processo rural. Agora, na exemplologia tem um L a mais no pessoa, é pessoa displicente. E na questionologia tem qual o percentual de excelência da condição do olho clínico. Faltou um do. De modo geral, o que a gente viu até agora é isso. E eu chamo a atenção de vocês para dar uma olhadela também na parafatologia, para a gente clarear mais o assunto. Eu vou aproveitar aqui, enquanto não tem ninguém, ainda não tem ninguém aí nessa televisão grande, para dizer para vocês, vê se vocês acertam o cabelo, que agora vai aparecer aí tudo, né? Vocês mesmos se veem e dão um jeito. Agora, eu quero agradecer, nós já estamos online aqui embaixo, não? Já estamos? Então, eu quero agradecer ao Reinaldo Notari, que mandou 4 dicionários, que nós já colocamos lá. Você já viu os 4 dicionários? Tem os 2 que são muito bons, a gente não tem. Pois é, a gente não tem. De modo, Reinaldo, você sempre pode mandar nossos agradecimentos penhorados, desde já. Agora, tem aqui uma pergunta de ontem. Na liberologia da operação, página 763, linhas 2 e 3, quais os negócios mais honrados para fazer com a família consanguínea? Nessa questão da família consanguínea, o melhor que tem é a pessoa ver aquilo que seja fraterno, que tenha utilidade dentro de um processo de fraternidade cosmoético. Quer dizer, isso é que é importante. Então, por exemplo, se a sua família mexe com muita coisa militar, olha bem o que você vai fazer. Se mexe com processos, por exemplo, que possam ser espúrios em matéria de comércio ou de indústria, vê o que você faz para evitar prosseguir com alguma interprisão grupo kármica. Agora, se você, por exemplo, reagir ou mostrar uma reciclagem, você está dando exemplo para os seus familiares. Isso às vezes é importante. Agora, veja, só banca quem tem competência. A pessoa que for fazer isso tem que enfrentar todo o processo da controvérsia e o problema da pressão intramuros, dentro de casa, que isso é inevitável. Aqui outra pergunta. Você pode falar na parafatologia, segunda linha, sobre o parapsiquismo impressivo? O impressivo, isso aí foi até estudado por Allan Kardec, que é a mediunidade impressiva. É aquela pessoa, por exemplo, que está no lugar e ela sente que tem uma presença extrafísica. Há uma consciência perto dela. Então ela tem a impressão daquela presença com segurança. Ela tem autoconfiança naquilo. Ela tem, vamos dizer, uma autoconsciência e ela admite a realidade. Essa é que é a sensibilidade mais impressiva. É aquela que transmite o processo da impressão. Agora, outra coisa que eu queria dizer aqui para vocês, para nós, é o seguinte,
inclusive para os teletertuliários. Nós estamos aqui acertando as últimas coisas essa semana, para que no segundo semestre, que começa agora no dia 1º, nós tenhamos o vídeo online já fixado, sem muito problema. E há muitos amigos meus que têm reclamado da gente que a demanda tem sido maior do que a oferta nesse assunto. E nós não queremos mostrar que a gente é tão profundo e tão extenso e incompetente sobre o problema. De modo que nós já comunicamos, a Comunicons já vai trabalhar mais nisso aqui para cortar os travões devido a essa reclamação. Como nós estamos falando de olho clínico, e eu sei que depois dessa, se eu não falar aqui hoje, vai ter mais reclamação em cima das minhas coisas. Porque, olha, não adianta a gente estar de olho, que a gente não vê nada. O negócio é o vídeo, para ver. E a turma está reclamando é justamente isso. Há muitas solicitações, e a demanda está maior do que a oferta. De modo que tem até um rapaz aí, você já vai falar com o Rodolfo. Além do Rodolfo da Comunicons, existe um outro Rodolfo na Apex, que ele pode ajudar também a turma da Comunicons. Eu acho que seria bom fazer aí uma interinstituição, suprainstitucional, uma equipe multidisciplinar para ajudar a turma, porque isso aí é difícil. Às vezes tem que ficar horas para fixar o processo lá. Quem puder ajudar mais, por favor, se apresente lá para o nosso Oswaldo, para o Alexandre, para a turma da Comunicons. E o outro Rodolfo também da Comunicons, não é isso? Agora, eles precisam de ajuda nessa altura dos acontecimentos. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Nós estamos já articulando para criar os arquivos dentro das pastas do cosmograma lá do Orociclo, para colocar os autores que já são mais solicitados na questão da internet. Então, nós já pedimos aí, já tem gente que já está fazendo levantamento, de colocar cada um com as suas pastas. Tem gente que já tem pasta lá, igual Jean-Pierre, etc. Tal. Mas nós queremos colocar agora de todos os autores que já publicaram o livro aqui e fazer uma pasta de cada um dentro daquele setor das personalidades. Entende? Então, por exemplo, a Malo já tem, já foi colocado, Jean-Pierre, etc. Eu já tenho também há algum tempo com a situação. Outra coisa que vão ser incluídas, todos também os dados e recortes que nós temos do álbum de família da turma da CCCI. Esses autores, tem uma série deles que tem. Inclusive, por exemplo, a Graça tem uma série de coisas em televisão, jornal, todo lado, que tem aí a documentação. Então, nós vamos ter uma ficha de cada autor desse que seja mais solicitado. Vocês depois estabeleçam aí um teto. Se já tem, por exemplo, 50 chamadas aí, por exemplo, o Jaime, ele tem mais do que isso na internet, com o nome dele. Então é preciso colocar lá, para as pessoas saberem quem é quem. Às vezes chegam pessoas aqui que querem saber mais dados. E a pessoa às vezes não está nem em Foz. Outra hora ela nem está vivendo aqui. Então é muito importante qualquer coisa. Pega a pasta do fulano aí, pega a pasta da fulana. A pessoa vai ver todos os gurguminos, entranhas, e vamos dizer, da personalidade. Você está entendendo? Ô, Marlon, você não acha que é importante isso? E outra coisa, isso também é para fazer um calor, uma pressãozinha em vocês que estão aí custando a entregar esse livro de vocês. Valdo, de modo que vão ver isso. Valdo, tem um mecanismo que é o alerta do Google, que a pessoa pode entrar na internet, deixar as palavras-chave que ela quer encontrar. Por exemplo, eu recebo aviso de livro meu de preço em Portugal, de tudo que sai. Seria bom depois sai no mundo inteiro, isso. Vem parar Agora, na minha mão. eu já falei com a Rose, o processo aí a turma de autores, eles vão trabalhar nesse sentido. Agora, ó, o que eu peço para você é o seguinte, você e a turma aí é que tem que superentender isso. Agora, vocês têm que conversar com a Cris, conversar com a Gisele, que está, às vezes, lá no processo do cosmograma. O que eu quero é o seguinte, a hora que chegar uma pessoa que eu quero mostrar um de vocês, eu não quero ter problema. Eu vou lá e vejo, está na ordem alfabética, no setor de personalidades do cosmograma. Tá certo? Então vai ter uma pasta. A pasta é dessas grandonas, grossa.
polionda, tá certo? Amarela, grande, tá certo? Então, isso eu acho que é uma boa nessa altura dos acontecimentos. A Nara agora vai entender por que todos esses anos eu estou guardando o alvo de família. Estava certo, não estava? Eu não falei nada para ninguém, estou quieto, porque senão ia criar problema. Mas agora já está numa hora que precisa. Nós já temos aí pelo menos uns 10 ou 20 desses aí que já pode entrar, dos autores. Agora, vamos olhar as chamadas, põe o nome da pessoa e chama na internet e vê como é que está, tá? Então, eu confio em vocês, vocês vão fazer isso. Agora, outra coisa. Programa de aceleração da erudição, o PAI, que é para a nossa turma da nova geração. Já tem as pontuações do que é que tem. Até agora já foram 3 turmas, 69 alunos, e tem mais mulheres, como sempre, 38 moças. Agora, tem 22 professores de 8 instituições com ciência ocidental. Está um máximo isso aqui, hein? Tem 20 obras debatidas até o momento. Tem 186 horas de aula debate. Eles estão querendo competir com as minhas tertulias. Eu quero ver, vamos ver quem é que ganha. Não é isso? 31, eles vão ganhar de mim, porque se começar a fazer com muita gente, muitas horas cada dia. 31 alunos já seguiram até as últimas aulas, eles aguentaram. Entende? Agora, a bibliografia é enorme. Os analexos, a origem do pensamento, a apologia de Sócrates, a república, a utopia, o príncipe, discurso do método, Leviatã, do contrato social, discurso sobre o espírito positivo, a origem das espécies. Está vendo? Até o Conte tem aqui. Vale a pena ver isso. Aquela meninada que não frequentar esse curso, eu vou pisar no pé. Estou avisando, que eu estou de olho. Uma outra coisa, fizeram a camisa, e essa camisa foi dada para cada um, né? E na manga da camisa está estudo e estudo. Está aqui. Amigo com a camisa e está aqui, ó. Negócio sério. Avalie. Isso aí, ó, foi dado para cada um deles. Tá certo? A camisa é boa. Muito boa. Estou gostando de ver. Não sei se serve para mim, não. Ainda quero ver. Agora, outra coisa também. Eu queria saber se o Leonardo Firmato está por aí. Não está, não, né? Ele está viajando. Mas então eu só quero dizer o seguinte, ele fez um artigo sobre o processo do AVA. Está muito bom o artigo, muito sério aqui. Eu estive olhando, da minha parte eu não tenho muita coisa para fazer, observação não. Tem só observação de forma. Tem 11 páginas aqui. Acho que seria bom dar isso aqui para o Antônio, para ele ver. Eu andei conferindo aí umas 3 ou 4 coisas em matéria de forma só. Mas o artigo tem repetições intencionais sobre o assunto. Mas em matéria do AVA, é a melhor coisa que já foi feita até agora, como resumo e uma panorâmica da situação. Você vai gostar do artigo, está muito bom. Que é uma coisa que nós precisamos disso. Agora, na próxima, tá bom, tá ótimo, tá muito bom. Agora, ó, de um modo geral, a minha prestação de serviço até o momento é essa aí. Você pode entrar. Valdo, ontem você comentou que ao retornar ao Pombal, não havia mais aquelas pessoas lá, e você, quando retornou para o corpo, você começou a ficar com o olho clínico em cima do povo com lupa. Você porque vocês não estão lá, uma boa parte deve estar por aqui. Eu queria que você falasse um pouco dos, além do parapsiquismo, é óbvio, mas quais os critérios que você usou para identificar essas pessoas? É ver se ela tem um nível elevado de autoconsciencialidade. Você sabe o que eu chamo de autoconsciencialidade? É aquela pessoa que tem a intermissividade do curso intermissivo. Ela fixou alguma apreensão, algum conhecimento do curso intermissivo mais sério. Isso você via no colóquio, nas aulas? Na vivência, o convívio, a gente acaba vendo. Entendi. É inevitável isso aí. Agora, vocês mesmos podem começar a olhar isso. A gente começa. Agora, ó, só para te dar uma dica. Às vezes é mais fácil ver isso com a pessoa mais jovem. Assim. O adolescente que chega nesse nível, ele é diferente dos outros. Mas agora ainda tem tanta influência por causa do processo da família, influência da mãe, do pai. Às vezes, falando, até piora. Você está entendendo? Entendi. É se ter muita habilidade para isso.
Tem muita gente que devia estar aqui conosco, desses jovens. E gorou, né? Mas gorou. Abortou o processo. Você está entendendo? Deu para trás. E com relação ao olho clínico e até a parasemiologia, ontem você comentou um caso, acho que do Everton, que ele teve que nascer na cidade que ele nasceu em função de alguns pedágios. Isso pode ser generalizado? Pode. Outra coisa, você tem que ver o seguinte, é aquele negócio do burro. Quando várias pessoas puxam o burro, um puxa o rabo, o outro puxa a perna, o outro puxa a cabeça, o outro puxa. Cada um quer ir para uma direção. A questão da genética com a vida humana é o processo do burro. Agora veja, há pessoas que às vezes têm mais força, se puxa pelo rabo, vai para o lado dele. Que é o processo do braço de guerra, aquele negócio que a gente fala. Você está entendendo? Cabo de guerra. Cabo de guerra. Agora, o que é que se passa? Tem que examinar isso dentro do contexto da genética da família nuclear. da família nuclear. Mas explica um pouco mais essa questão do burro, a família, os elementos ali que vão puxar... Não, por exemplo, às vezes não é só seu pai e sua mãe. Em certos lugares tem uma madrinha, a dindinha, sim, que é muito importante, pega a pessoa. Outra hora, morre a mãe ou o pai, fica a vovó, que é dupla mãe, é super protetora, o negócio piora mais ainda. E outra coisa, aquela vovó que às vezes ela nasceu, a geração muito antiga, ela está presa ainda com o processo de interiorose, entende? A priorismose. E isso tudo influi na turma que nasce. É como se fossem vetores de força, cada um puxando uma para um lado. série de vetores, por isso que eu estou falando. Agora, cada um teria que estabelecer uma espécie de algoritmo. Sim. Quem é que influiu em mim? Mais. Olha o meu caso, eu já expliquei tudo com é o meu caso, mas eu tive muita coisa a meu favor. E outra coisa, aquelas que não eram a meu favor, praticamente, eu por instinto anulei. Você está entendendo? Por exemplo, eu não criei nenhum problema com meu pai, com as coisas todas que aconteceram. Não criei problema nenhum com meu irmão, que tinha problema também, que a culpa não era tanto dele, mas o processo de parto, as coisas todas que aconteceram. Entende? Agora, você veja, eu sempre lembro da dona que foi minha ama de leite, o professor que foi o principal, vamos dizer assim, preceptor que eu tive, o problema da professora que seguiu no meu curso primário 3 anos, a situação ímpar, por exemplo, da minha mãe, nessa situação. Agora, o meu pai, que compreendeu o processo muito cedo, porque eu julguei o parapsiquismo na cara dele, ele deu impacto, aí ele começou a me respeitar com as coisas todas. Porque ele era o temperamento que dominava tudo, sabia, muito inteligente, a grande argumentação. Você está entendendo? Um negócio sério. E só para fechar, você comentou que o povo que nasceu na década de 70 para cá teria o rabo menos preso com a família nuclear. Tendência. A tendência, normalmente. Porque ele trabalhou mais até chegar. Entendi. Isso é em tese, não são todos não. Sim. Mas, por exemplo, eu calculo que mais da metade, né? Usando lá o nosso percentual, os 51%. Entendi. Então esses vetores já estariam mais anulados quando a pessoa ressomou aqui. É preciso ver, né? Cada caso, ver como é que é. Uma outra coisa séria, que eu quero só te lembrar nisso, é a irmandade. Brotherhood. Sim. A irmandade. Quantos irmãos são? Quantos filhos a família tem? Isso aí é importante para ver quando é que aquela pessoa nasceu. Eu, até hoje, jamais vi uma família que tivesse 8, que todos tivessem mais ou menos com autoconsciencialidade. Eu não achei nenhum na minha vida inteira. Está claro? Por exemplo, 3, 4, sei lá, lá vai. Agora, quando começa lá 8, por exemplo, eu nunca achei. Então, isso também é importante para ver quem é quem, de que modo que está lá dentro. É muito chato falar nesses assuntos, mas nós não temos por onde escapar. Isso não é eugenia, está entendendo? É um processo de família, mas a gente tem que entender. Nós não estamos estudando a consciência, nós não podemos tirar o corpo fora. A gente tem que fazer a confrontação disso aí. Tem que enfrentar. E numa família, por exemplo, tem a tendência desse que tem mais autoconsciencialidade vir antes ou depois do irmão? Isso aí varia, é por isso que aqui às vezes eles demoraram, a turma demorou. Agora, essa nova geração é outra coisa, tem que ver mais sério.
A nova geração, às vezes, está nascendo com pessoas muito críticas. Então, vê uma meninada aí nova, agora, dessa nova geração, da década de 90 para cá, são muito críticos. Com os réus no meio. Alguns são, mas não é não. É gente que fez curso. Mas são mais críticos, são mais ponderados. Ah, tá bom. Tem que abrir o olho. Entendi. Eu estou falando um crítico um pouquinho melhor. Não entendi. E só uma sugestão na interdisciplinologia, se puder, a parasemiologia, acho que tem relação com esse verbete, se puder acrescentar. A parasemiologia? Sempre tem, né? A Rosa não está aí, não? Sugestão. Tá. Rosa, põe aí a parasemiologia. Obrigado. Sabe, eles estão fazendo um curso aí, a gente tem que atender a galera. Que isso? Pode vir. Por favor. Professor, boa tarde. Aqui na megapersenologia, quando o senhor coloca olhar, autocontrole remoto, pode explicar um pouco melhor isso? Ele está falando sobre o olhar do controle remoto. É aquele olhar que enxerga longe, atrás do morro, visão curva, faz assim, ó, e vê lá atrás. Você está entendendo? É o que vê a distância. Geralmente é a pessoa mais ponderada, que reflete mais, tem mais reflexão, entende? Essa vê. Porque ela examina, quando ela é apresentada a uma pessoa, ela vê muito mais detalhes da pessoa. E não vê detalhes igual a mulher, que vê qual a cor do vestido, a lista disso. Não. Vê o detalhe da manifestação da consciência. E isso aí é muito importante. Entende? É isso aí que é. E aqui também onde existem olhos exaustores, seriam os olhos que exaurem? Não, é aquele que chega em 5 minutos, ele dá a sua ficha. É exaustividade. Por exemplo, vocês aí que estão aí no fundo, vocês estão vendo ele falar que bonitinho ali naquela televisão? Tudo é olho. Aí, ó, hoje nós estamos com o olho tudo quanto é lado. Ele aparece inteiro ali? Então ele está bem focado. Está vendo? Está bem focado aí o cara. Você está nos spots. Tá certo? Então, Eduardo. Valdo, ali na página 46, no Tecnologia, técnicas ópticas, tem o óptica com P, que é relativa ao olho, e óptica... Esse aqui é melhor colocar com P, né? Fica relativo ao olho. Eu também acho. Eu gosto de usar sempre sem o P, porque muita gente usa os dois. Mas o correto é o P, você está certo. Vamos colocar. Está mais de acordo com a medicina. E na frase enfática, esse A em negrito de a visão, ele... Hein? Na última linha, a visão. Sim, a visão, o que tem? O A em negrito, ele fica sozinho ali? Ou... Não, é porque eu quis chamar só da visão, né? Não precisa não. Isso aí não precisa. Tá certo? Bueno. Você entendeu, né? Você leu bem aí os dados. Você viu a parte da fatologia e da parafatologia? Olha bem isso aí. Se tiver mais alguma ideia que faltou aí, põe para mim. Me fala. Tá certo? Não é lindo? Falo que eu pus o olho clínico naquelas anotações que eu anotei tudo que você falou lá do Pombal e tudo, desses dias. Eu procurei anotar tudo. Mais um. Aí Mais um. É que eu estou meio rouco aqui. Mas aqui aí eu botei olho clínico nas anotações. Aí eu não consegui distinguir direito os detalhes daquele pessoal da década de 70 e dos da década de 40 e 50, as principais detalhes, diferenças. Você quer que eu repita isso? É isso? Se puder fazer o favor. Vez, é isso? Pela terceira vez. O problema todo é o seguinte, vamos entender. Quem tinha algum rabo preso com processo genético, mãe de pai, e que não podia esperar, eles vieram no tapa, vamos dizer, faca no peito, entendeu? E compulsoriamente, mais depressa.
Então, é a geração mais antiga. 40. Até um certo ponto eu mesmo estou nessa, né? Mas eu sou mais antigo ainda do que você. Mas é a turma. Agora, o que é que se passa? Agora, só uma pergunta em cima disso. Eles tiveram mais problemas em geral com a família? Que no meu caso eu tive muito problema. É lógico, a maioria tinha problema. O processo dessa demora depende muito da ressoma. Ressoma é parto. Parto é família, é a mãe, o pai, o negócio todo. Agora, veja, você viu o que é que eu estava falando aqui sobre a década de 70. De 70 você falou alguma Pois coisa. é. Agora, o que é que se passa? No meu caso, eu quero que você também pondere isso. Teve gente que eu vi que veio antes de mim, tá certo? São aqueles que às vezes não tinha curso intermissivo. A gente despachou para eles poderem arrotear o terreno das coisas todas que tem. Um dos maiores óbvios, no caso desse, é, por exemplo, o Mário Palmério. Pontes também. Pontes. Mas tem coisa mais séria. Eu cheguei à conclusão, por exemplo, das coisas que eu lembro, que a tal Magrinha Sindá, que foi a grande professora de Monte Carmelo, no início do século XX, que foi a professora principal da minha mãe, ela criou uma série de professoras, essa Magrinha Sindá. Ela veio também lá, e ela não tinha também curso intermissivo. Eles vieram para abrir picada? Vieram para aplanar o terreno. Por exemplo, eu devo muito a Magrinha Sindá, sendo que quando eu vim, ela já não existia. Você está entendendo? Pelo menos eu nunca vi essa mulher. Só via falar. E todo mundo falava nela, abençoando a personalidade. Agora, o que eu vi depois é que essa Magrinha Sindá é da turma que passou lá também. Você vê uma coisa tão assim remota, mas ela passou também no Pombal com o trabalho todo que teve. Agora, veja, eu devo a ela, porque ela influiu na minha mãe, influiu nas outras professoras, influiu no grupo, influiu no processo da minha mãe ser professora, influiu no meu processo de educação com a minha mãe, influiu no grupo escolar que eu fui, que a turma que esteve lá viu como é que é o grupo escolar. Então, isso é muito sério. Outra coisa, o grupo escolar lá, em certa época, estudava até álgebra. Eles ensinavam até álgebra. Vamos ponderar isso aí. Então, você veja, isso aí é dos mais antigos. Isso é antes de eu aparecer aqui. Agora, depois eu vim. Aí eu perdi de vista uma série de vocês. Aí passaram algumas décadas e aqueles falaram para mim, você agora vai voltar para ver como é que está, porque lá houve, o nome seria evacuação. Evacuar. Limpou tudo. Você está entendendo como é que é? Não tinha mais ninguém. Todo mundo veio. A turma que estava lá. Então eu fui ver o que restou. Era fim de festa. Você está entendendo como é que é? Eu fui ver de propósito. Para ter uma ideia do que é. Aí é que eu me conscientizei. Gente, então esse povo todo está por aí. Agora, veja, outra coisa séria que eu não toquei nesse assunto com vocês. Quando a gente tinha as reuniões, até 85 que eu fazia, eu cheguei a cogitar de uma série daquele povo que eu já sabia. Que estavam alguns preparando para vir e outros que foram tirados do corpo. Alguns eu vi. Tem alguns que estão aí conosco, mas tem muitos que não estão nem aqui. Que é dessa turma. Vocês lembram que eu falava do negócio do médico, etc, tal, que depois não pôde vir? Agora, por que aquele povo do CCC, né, por que quase veio pouca gente para cá, né? Alguns vieram. Não, menos. A turma de 70 já foi muita gente. Agora, essa turma agora da última década, ela é mais extensa, é mais numerosa. E eu estou vendo, pela turma que nós vemos aqui, das concierges que vêm nas tertúlias, que essa próxima agora vai ser muito mais. Então, o número dessas pessoas dos cursos intermissivos, vão aumentar cada vez mais. Agora, vamos ver se essa turma chega com embocadura e atualização e como é que está, né? Para ajudar a gente. Agora, e ajudar vocês também. Hoje você já citou agora há pouco que esse pessoal mais novo, se deu a entender que eles estão bem mais, estão mais lapidados, críticos, sei lá, mais lapidados. Estão mais. Agora, para mim também, não é só porque eles são
mais avançados do que a gente, não. É porque os cursos curso, intermissivos foram aperfeiçoados. Nós já temos gente. Gente, nada, não tem milagre nada. Tudo é feito por esforço. Seja com si ou com SIEC, seja nessa dimensão ou nas outras. Tudo é um processo de esforço da consciência. Então, é esforço pessoal, esforço grupal, esforço. Não tem jeito. Agora, outra coisa, esses da década de 70, qual a relação deles com os pais? Não, porque muitos de vocês, como eu, nós viemos para receber essa geração. Alguns receberam da própria carne, receberam em casa. Nós viemos também para dar suporte a essa... É o seu caso com a Estela. Para dar suporte a essa gente. Você está entendendo? E aí tem mais gente assim. Mas pela lógica... Por exemplo, aqui, ó, a Janete, com os filhos, ela é bem... A Beth. Agora, a Janete é um caso sério. Que o nosso amigo veio, acertou as coisas e caiu fora. É ou não é? Agora, então, veja, isso tudo no caso dela, são as duas gerações. A Beth também, as duas gerações. Assim tem um monte. Eu só estou reforçando que você já falou também antes também. Os de 70 também tiveram um curso intermissivo melhores também, né? Do que nós. Não, mas isso depende. Depende. Muitos desses que eram da minha época, o curso intermissivo foi mais ou menos qualitativo, foi a mesma coisa. Né? Entende? É isso que eu estava vendo. Agora que deve estar mais diferente. São esses dessa última década, são os últimos, é depois da década de 70. Esses aí pode ter coisa nova. Agora, essa turma que está vendo a gente aqui, eles vão ter mais gabarito de julgamento, de decisão, de prioridade, de escolha, do que a gente antes. Que agora eles já têm elementos de medida, já tem comparação, há mais cobaias. Nós não tínhamos. Muitos de nós aqui, ó, estudamos curso intermissivo sem cobaia direto. Mas essa turma que está vindo, a gente é primeiro? Não, tudo é primeiro. Tudo primeiro. Mas, não é mais avançado. Ele está mais aperfeiçoado o curso. Agora, depende de cada um, né? Se de ver, né? Se de ver como é que é. Alguns desses, que agora das 10 anos, esses da última década, vocês têm que pensar isso. Eles estavam mais enrolados em matéria de ficha. Por isso que demoraram a chegar. Entende? Então, o curso mais avançadinho dá para compensar isso. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Né? Agora, gente, olha bem a paracronologia nessa história. Nós já não entende, é acronímica aí. Pelo que você falou, não sei se eu entendi certo, que quem veio antes estava menos enrolado. Não, estava enrolado com a família, quem veio antes. Essa turma, por exemplo, igual você, eu, nós estávamos enrolados com a situação. E outra coisa, todo mundo era mais pioneiro. Estava acertando o terreno. Entende? O negócio é mais difícil. Essa turma que chega agora, desses 10 anos, já tem muita coisa a favor. Já tem uma abertura já muito grande para eles. Mais abertura. Mas eles também não vieram antes. Você falou que eles estavam enrolados lá. Às vezes, por isso que eu estou falando, cada caso você tem que examinar. Mas, em geral... os fatores a favor e os fatores contra. Trafores e trafares. Todo mundo tem que examinar um por um, não tem jeito. Agora, gente, pondera as suas vidas. Ninguém que estuda a reencarnação, quer dizer, a SERIEX, tem a possibilidade de estudar isso com tantos detalhes como atualmente. Isso é muito diferente, Malo, de todo aquele estudo histórico da SERIEX em grupo que a gente tinha feito. Hoje está óbvio. E outra coisa, eu já mostrei o negócio da personalidade consecutiva, já dei alguns casos óbvios que a pessoa pode ir pegar no ombro do cara, ou né, de quem é. Então o negócio está muito palpável, concreto. Nós não estamos mais teóricos nisso. Aquele nosso amigo que estudou a reencarnação em grupo, ele era teoricão ainda. Nós já ultrapassamos isso. Esse é um dos pontos altos nossos aqui. Vocês ainda não viram isso. Mas eu já estou falando baseado nisso. É um dos pontos altos da conscienciologia até o momento.
Quem tem olhos de ver, que é justamente o olho clínico aqui, já vai ver isso. Não verá, não. Vê. Não é verá. Já está no presente o negócio. Não tem lógica isso? Tem? Agora, em poucas palavras, quem se dá bem aqui é mais em relação ao cumprimento da PROEX. O cumprimento da PROEX em grupo. Em grupo. Como é que a sua PROEX se encaixa com as PROEX dos outros? Como é que a situação está? Agora, veja, nós estamos fazendo um calor e a pressão em cima de todo mundo nisso, né? Olha isso que eu estou falando dos autores aqui hoje. É justamente um processo desse. Agora, os autores, a gente está colocando a turma na berlinda. Autores têm dado realce sempre da obra. Tudo tem que ter consistência de fatos. E a verbaciologia vivenciada. Entende? Desculpe, posso só pegar uma carona numa resposta que ele deu para você, Arlindo? O senhor comentou que os cursos intermissivos não é que eles sejam mais avançados, eles estão aperfeiçoados. Que tipo de aperfeiçoamento tem sido feito nos cursos intermissivos? É ver, por exemplo, na Terra, o que é melhor. Por isso que muita gente estudou meu caso com EM. O EM foi mais um processo de adaptação do psicossoma. Mas o problema é esse. Quais as armas, os instrumentos, o aparelhamento, os aparatos que nós dispomos nesse planeta para expor essas ideias e começar a descerrar a cortina entre as dimensões, que é o problema de falar a realidade interdimensional. Entende? Agora, tem muita coisa dessa que isso começou a ser estudado em 1100. Mas agora, na aplicação, é diferente. Estão aperfeiçoando a aplicação. Agora, a coisa está aperfeiçoando. Vocês lembram, quem é lá do Greenvex, as coisas todas, sabia disso, lá do Rio. A minha conversa que eu falava. Falei assim, eu quero ver toda criança que chegar aí. E depois aqui no CEEC eu falar a mesma coisa na cooperativa. Eu quero ver todo mundo que chega com 9, 10 anos. Passa para mim, chega, porque às vezes essas pessoas já podem fazer o laboratório. E nós descobrimos um monte de gente assim. Está entendendo? Agora veja, esses aí naquela realidade, que era naquela ocasião, era o pré-Greenvex, pré-Assimvex. Você está entendendo como é que é? Então hoje, nós já temos, por exemplo, o AVA já faz a profilaxia dessas coisas. Isso aí é muito sério. Agora, a base de tudo isso é baseada naquele trinômio, ou polinômio também, porque eu já dei o trinômio e dei o polinômio, que é acolhimento, orientação, encaminhamento. Agora, tem um quarto, que entra no polinômio, a convivialidade. Vocês lembram que eu falei nisso? Então, veja, isso aí, para examinar nós todos e o povo que está chegando, não podemos esquecer disso aí, não. Em primeiro lugar, não é ver para atender a nossa curiosidade, mas é ver o que a gente pode fazer com essa turma que está chegando. Agora, eu penso que se ampliar determinados trabalhos que nós estamos fazendo do ponto de vista geral, vai haver um processo também de vindas dos retardatários. É tanto que eu estou escrevendo, tenho já um verbete, que é a consim retardatária. Seria aquela... É a chamada repescagem lá do futebol. Entende? Vai haver essa repescagem. Você está entendendo, Arlindo? Mas nós vamos. O que precisa atuar para eles virem o nosso processo todo? Não, é fazer essa instalação assentada do princípio da descrença prático, que é o que nós estamos tentando expor aqui atualmente. Agora, eu penso que a CCCI, Sedimento, Vila Consciência e a instalação que nós vamos fazer aí, você está entendendo, desse mega complexo cultural da Holoteca, isso vai atrair mais gente dentro do processo. Porque nós não fazemos promoção dessas coisas. A gente não gasta aí $1 milhão, tipo Paulo Coelho, para fazer promoção. Se fizesse, muita gente ia ser despertada. Mas tem que ir com calma com isso, porque isso é uma faca de dois gumes. Tanto ajuda por um lado, como piora por outro. Entende? Tem que ir com calma.
Por exemplo, nós queremos que os assediadores de todo mundo apareçam. Mas a gente não precisa estar convidando esse povo. Precisa? Alguém aí quer convidar? Precisa. Então vamos com calma. Devagar e sempre, de acordo com o fôlego de todo mundo. Né? Agora, em termos grupais, você mesmo parece que tem colocado que a coisa está indo até melhor do que se esperava. Não, em certas coisas tem ido mais rápido do que a gente esperava. Está entendendo? Isso vai potencializar. Vai potencializar em certas áreas. Mas agora, não pode deixar a lacuna. Por exemplo, da lacuna maior que eu tenho, daquilo que eu falava lá no Rio, em 95, 96, aquele filme que o Hernandes descobriu, colocou aí, o que está faltando agora é a holoteca ampla, né? Essa está faltando, que é o mega complexo. Holoteca ampla. Esse, né, nós estamos mais atrasados. Agora, o mais avançado que nós temos é que nós agora já podemos fazer aquela velha história de um curso, de um programa, por exemplo, de rádio, um programa de televisão, através dessa abertura. Isso aí, nós sempre tivemos problema com isso. Mas a internet vai chamar... Já vai abrir o caminho nesse sentido. Está claro isso? Ok. Obrigado. Mas então, Alexandre... Professor Valdo, aqui na estrangerismologia me chamou a atenção o paramicrochip pessoal, né? Eu queria entender melhor assim essa relação entre o paramicrochip pessoal e o olho clínico. Você quer mais olho do que o paramicrochip? A base do terceiro olho, já viu falar no terceiro olho? Eu estou falando aqui em terceiro olho, né? Eu acho que tem um lugar aí que eu falei. Sinonimologia, né? Vocês chegaram a ver que seu Sinonimologia. Sinonimologia, pois é. Então já tem. O processo é esse. É o problema da autocosmovisão. Sim. Também tem na sinonimologia. Tem. Olha lá, autocosmovisão. Para olho clínico. Sim. Agora, o paramicrochip é uma das coisas que tem para ampliar a sua capacidade perceptiva, a sua percussiência. Essa percussiência também pode ser a parapercussiência. Então entra percepção e parapercepção. Isso aumenta tudo. Por exemplo, um paramicrochip, conforme a situação daquilo que foi colocado, a pessoa vai agilizar a clarividência dela. Você está começando a entender agora? Porque esse olho clínico, ele necessariamente implica clarividência ou é uma questão mais... O olho clínico implica em tudo. Todo tipo de visão. É a paravisão. Por isso que nós estamos falando aqui, ó. Lê lá a parafatologia, olha aí tudo que eu falei. A autovivência do estado vibracional profilático, a autovisão parapsíquica da pararealidade, a intuição pessoal, a inspiração, parapsiquismo impressivo, a sinalética energética parapsíquica pessoal, o para-olho clínico, o olho clínico clarividente. Está embaixo de tudo, a última linha aí da primeira parte. Sim. Agora lá, o olho clínico retrocognitivo, a clarividência viajoura vivenciada. A pangrafia, o fenômeno da cosmoconsciência, o extracom. Sabe o que é extracom, né? Não. Quer dizer, é aquela, vamos dizer, unidade de lucidez que nem no curso intermissivo você não tinha. E que se arranjaram aqui, deram um jeito para você. Agora, a hiperlucidez, a holucidez, a omniperceptibilidade. Entendeu aí o alcance? Sim. Então, a cosmovisão é imensa, no caso. Agora, na elencologia, ele vai desde a consciência eletronótica até lá... Todo mundo. Isso aqui a gente pode. Simples, vamos dizer. Você olha aí que na elenco tem um monte de gente. Ó. Eu não tirei quase ninguém aí da minha relação no elenco. Eu tenho uma relação de família nisso aqui, né? A maioria eu repito, né? Sim. Entende? Você já notou. Isso é de propósito. É que essa coisa do paramicrochip, a menos para mim, sempre soa um pouco distante, né? Aí subitamente... A vovozinha. A vovozinha. Então, hoje ele chegou perto de você, foi isso? Pois é. Eu confio em você. Hipótese, né? Eu confio em você. Você tem uma coisa muito boa nesse processo. Você é mais tranquilo. Será? Mais serenidade. Quem é que conhece o Alexandre bem aí? Hein? Como é que é? Ele é sereno ou não é? Olha lá. Você tem que honrar isso aí, não adianta tirar o corpo fora, Alexandre. A gente tenta olhar para aquilo que não é o sereno, né? Vamos dizer, o que não é. Pois é, mas olha, um pré-serenão já um pouquinho equilibrado. Não é isso? Pois é.
que esse processo de olho clínico é uma coisa que eu acho que eu tenho um pouco, assim, vamos dizer isso aí. Não, você precisava trabalhar mais seu estado vibracional e nas dinâmicas do Moacir, participar mais do acoplamentário e, de vez em quando, aparecer em algum dos laboratórios. Quantos laboratórios você já fez na vida? Fala franco. Franco? É. Já que... 20 e poucos, 25. Pois é, não, é bom você fazer mais. No seu caso, é bom. Você tem a cara dos laboratórios. Olhando para você, você minha cara metade, está lá. Entra nessa. É uma boa para você. Faz lá. Assim, para mim, no meu processo, eu vejo muita questão. Acho que eu tenho que me dar a questão da somática também. Eu acho que fica muito intelectual e o soma meio deixado. Mas aí não é bem soma. Na hora que nós estamos falando em paramicrochip, o soma já foi para o espaço, né? A coisa mais séria. E é isso que é importante. Agora, veja, tudo que nós fazemos aqui, você tem que lembrar do soma. É uma soma inevitável, senão você está subtraindo. Você está entendendo? Tudo você tem que acrescentar o fator soma. Não tem jeito. Pensa nisso. Então tá, obrigado. Mas então. A minha pergunta é sobre o extracom. Eu queria saber se você poderia aprofundar a relação do extracom. Quando você chegou aqui e ficou na ponta, você estava pensando no extracom ou foi depois que eu falei? Não, já cheguei para pensar nele. Tá vendo? Eu entrei na onda dela. Aí eu extracom com o olho clínico. Eu vim para perguntar isso. Pois é, a primeira coisa é o seguinte. Tem gente aqui que divide o nível que nós já estamos chegando agora com as questões da enciclopédia, aqueles 50 itens que eu falei, os 50 verbetes mais avançados, os tais. Tem coisa que alguns aí fizeram o curso que não foi tocado nisso. Então, veja, isso é importante. Uma outra coisa, ainda tem temas que nós temos, isso que eu quero falar para vocês também bem claro. Que essas consciências que vêm aqui ainda não tiveram aula disso não. E talvez algumas delas nem vão ter. Então nós já estamos abortando o processo. Nós estamos passando na frente de certas coisas já. Algum dado aqui. Mas dá falta, nós estamos muito lacunados, né, perante tudo que tem. Mas alguns nós já avançamos um pouquinho. E a relação disso com o olho clínico? O quê? E a relação disso com o olho clínico, desses extracons com o olho clínico é a visão que você tem para levar para a cosmovisão. Tem tudo. É a ponta, a frente. Você está entendendo? A ver pom. Por exemplo, uma das coisas que a turma lá não estudou, você quer que eu te dê um exemplo? Pré-mãe. Tá. Pré-mãe, vocês não estudaram isso. E essa turma que está aí também ainda não deram aula sobre isso, não. Então você veja, é um processinho de pontinha, né? Já é uma coisinha para se pensar. O que você acha? Né? Agora, pensa o que é, por exemplo, na sua cabeça, que seja extracom. Como é que você pode saber disso? É isso que eu ia perguntar. Escuta, Luiz, você vai pensar só o seguinte, o que é que te abalou mais quando você ouviu a primeira vez aqui no CAEC, por exemplo, nas tertúlias? Olha isso, não precisa te falar. Às vezes é isso. Porque você está há tantos anos trabalhando conosco, sabe o que é curso intermissivo, já estudou o negócio, reconhece que tem. Se aquilo abalou você, às vezes pode ser um extracom. Tá. Às vezes não é recuperação de cons. Tá. Depende de você. Tá. Entende? Se aquilo teve uma ideia que ficou assim, muito isolada, dentro do seu conhecimento, é porque tem coisa. Tá. Você entendeu isso? Pensa por aí. E aquilo que mesmo mais avançado, mas é recebido com mais naturalidade, provavelmente é algo no curso intermissivo. Por aí pode ver. Tá. Agora, o problema difícil para a maioria de nós todos aqui é saber o que é o com, que era o trafal que você recuperou, o com novo, magno, e o que é um extracom, que é uma coisa que nem lá você não sabia. É isso que eu penso. Então, quando você tinha, presta atenção, toda a lucidez possível dentro do seu nível evolutivo, você não raciocinava com aquilo. Entende? Não tinha aquele item. Esse pensamento ainda não existia. Está claro?
Esse é o extracom. Professor Valdo, eu queria continuar um pouco aquilo que você falou para mim ontem. O que o senhor comentou comigo na tertúlia. Tem jeito de aumentar isso aí, hein? Vou aumentar. Aqui, ó. Eu vou falar mais próximo. Vou falar mais próximo. Está baixo, sim. Eu também acho. Eu estou aqui todo dia, eu vejo isso, como é que é. Está muito baixo. Aumenta isso, gente. Senão não vai, não. Eu queria aprofundar aquilo que o senhor colocou ontem na tertúlia. Eu fui para casa, ouvi de novo a tertúlia, ouvi aquela parte. Aqui, ó, esse aqui é a voz de Superman. Tá. Justo na minha parte vai aumentar o som, né, professor? Então, bom. Mas como é que é? Fala aí. Eu ontem, depois que você comentou aquele fato, eu fui para casa, ouvi a tertúlia novamente, para poder pegar os detalhes. E eu acho que hoje esse tema tem a ver com o que você falou da questão do olhar clínico. Então, eu queria se você pudesse aprofundar alguns pontos para mim. Nosso amigo, tudo é olho clínico. Tá, mas eu digo assim... O amigo, nós falamos, tudo é olho clínico. Tá. O que você quer? Mas eu vou dizer assim, houve uma falha minha, faltou, vamos dizer assim, a acuidade. Você perguntou, você lembrou disso? Eu falei, não. Então, houve uma falha de perceber esse aspecto. Então, em função disso, eu coloquei assim. Então, eu não acho que eu tenho um olhar clínico ruim, vamos colocar assim. Mas eu acho que para a questão da autopesquisa, eu preciso melhorar. E essa lacuna que você colocou, o que seria? Seria esse aspecto ainda da dispersão que tem, a falta de reflexão? Qual é o ponto mais sério? Deixa eu explicar. Tem um processo, quando a gente vai fazer uma abordagem, um approach, que você vai fazer, você vai chegar na situação. Aquilo pode ser um processo individual e pode ser um processo grupal. Quando é o grupal, entra empresa, instituição, situação. Você às vezes tem isso, mas você cisca nesse assunto demais. Mas às vezes você não fixa. Agora, por quê? Porque você esquece da parte individual sua. Você se situar no meio daquele grupo. No meio daquela abordagem grupal, você tem que pôr unidade, que é você, que é o observador que está vendo. Entendi. Que é isso que eu chamo do processo da abordagem participativa. Que a ciência convencional não quer que isso ocorra. Então existe um processo de... Você, a sua tendência, se deixar, você entra no vácuo da ciência materiológica. Tá. Entendeu? Entendi. Pensa que você vai ver que é isso. Então... Agora, a hora que você coloca você vê o seu gabarito, o seu fôlego, a sua condição perante aquele processo grupal ou institucional que está ali. São dois tempos, ou, se você quiser, dois níveis. Uhum. Um primeiro individual e o outro já grupal. Uhum. Às vezes, o que falta aí na questão do olho clínico é justamente isso. Uhum. Entendeu como é que é? Entendi. E outra coisa, sem afobação. Porque isso, você, com o tempo, você conseguiu dominar a opção de coisa. Porque no início era uma excitação generalizada. Aí não para pensar, o negócio você nunca aproveitava tudo. Uhum. Você desperdiçava demais. Então, quando você falou, Valdo, eu queria retomar alguns pontos, porque ontem eu me propus a refletir mais sobre tudo que você falou. Eu procurei aprofundar um pouco. Isso é ótimo. E... Para você, não, eu estou levando a sério. Isso é o máximo. Eu estou levando a sério essa condição. E quando você colocou da condição, você falou, então você veio e teve uma questão do fascínio. Quando você fala do fascínio, o que é? É a questão a valores, a se encantar com as coisas fascínio é as coisas que são superficiais. Não é isso. Você consegue levantar uma série de condições e aquilo tudo tem sua razão de ser. Mas você desperdiça, você joga para cima. Você não fixa. Agora, você tem fixado, nos últimos tempos tem mais. Mas ainda falta fazer um entrosamento entre o individual com o grupal. Pensa sobre esse aspecto, eu acho que isso aí é seríssimo. Isso aí é da conscienciometria. Muito sério. Agora, você conhece bem a peça, você sabe como é que ela é. Agora, já melhorou demais. Agora, o que se passa? Ela tinha gabarito devido ao processo parapsíquico dela. Ela pesca a coisa. Lá no instituto, quando ela chegou, era desse jeito.
E eu falei com ela, opa, teve que ir devagar, calma, você lembra? Agora, hoje não, ela já está ponderando, já está entrando em detalhes, porque era um tal de criar coisa, e não adianta criar muito. A supercriatividade é patológica. Então, veja... Quando chega no certo nível, em vez de ajudar, ela piora tudo, porque nunca fixa qualidade de nada. Então, todo mundo que quer fazer 10 coisas simultaneamente não faz nenhuma boa. Não dá certo. É a supereficiência. Então, veja, hoje eu reconheço tudo isso que você está falando. Reconheço, assumo, eu estou agora na fase de poder fazer. Eu quero melhorar essa condição, eu quero otimizar. Mas agora veja o problema agora na questão da abordagem. Está entendendo? A hora que você chega perto, examina seu caso, a sua posição como observadora e pesquisadora dentro do contexto geral. Isso aí vai te ajudar. E quando você colocou, você deu elementos, quando você falou ontem, você criou uma correlação e citou até o processo da Malo como sendo uma coisa que fosse semelhante, tem a ver com essa condição de desperdiçar. Ela tinha. Foi? A Malo sempre teve, igual você. Agora, a Malo era mais baseada em outras áreas, né? Agora, com o tempo, ela foi caindo em si, com calma. Agora, o que é o mal de vocês? Supercriatividade. Você está de acordo, mano? Você acha que eu estou exagerado? Fermenta muita coisa. Desde que ela chegou, foi isso. Eu falava lá. Então, não adianta. E qual é o ponto de equilíbrio, professor Walter, então? O ponto de equilíbrio é você pegar o prioritário e trabalhar nele até ficar adulto, maduro, pronto. Entendeu? Você pensa, você não acha que eu tenho alguma criatividade? Mas eu fixo minhas coisas. E outra coisa, eu olho a cronologia, eu não gosto de passar o carro adiante dos bois. Eu vou de carro de boi, mas eu vou. Você está entendendo o que isso quer dizer? Eu não vou a jato. Não me interessa ir a jato. Quem vai a jato dá bom dia a poste. Está entendendo? Faz continência para poste, dá bom dia a cachorro, dá bom dia a cavalo. Eu não sou assim. Meu negócio é tudo ponderado. Já pensou? Continência para poste. Tem gente que é assim. E quando você falou a questão da sociometria, você falou, isso aí são elementos para você fazer uma autossociometria. Quando você fala da autossociometria, é para poder observar... Você anotou, né? Sim. Pois é. Olha o que você anotou. Tá, eu digo assim, para eu aprofundar essa sociometria. São as relações que eu venho estabelecido nesse contexto. E essa sociometria era baseada mais nos seus processos, por exemplo, de instituição, negócio, indústria, comércio. Você sempre mexeu com isso. Você nem observava no início. É um problema praticamente... Hoje eles gostam muito de falar a palavra gestão. Processos de... Você pode repetir, desculpa? Não é gestão? O problema é esse. Administração. Tinha uma opção de coisa sua nesse sentido. Você rodava, você estava ali. Agora, fazia aqueles montes de plano, mas ficava só nisso. Muita coisa não seguia. Não, muita coisa não executava, né, Maria? Lembra dos projetos? Pegava vários projetos e nem saía. Pois é, mas a supercriatividade é o projetista mor. Só fica nisso. Agora, por exemplo, tem gente que aproveita essas personalidades. Eu já vi isso na vida normal aí fora. Então ele vai lá, pesca aquilo, ele vai lá e faz. Na ciência está cheio disso. Ô Roberto, você sabe na ciência. Aqueles que pegam o negócio vão na frente. Olha só o Darwin, com o nosso amigo Wallace, o próprio Humboldt. Tem uma opção de coisa assim. Mas quando você fala também na sociometria, eu tinha correlacionado com essas pessoas que têm a ver da área de saúde também. Está correto ou não? Também. Oi? Mas escuta, instituição é da área da saúde também. Qual o problema? Agora, ó, só para você ter uma ideia. O Brasil tem uma opção de gente que descobriram as coisas. E eles não dão valor para as coisas que foram descobertas aqui. Ao que tudo indica, quem fez mesmo o primeiro avião foi um brasileiro. O nome dele é Santos Dumont. Quem descobriu a máquina de escrever foi um pernambucano. Ele não aparece em nada.
Tem um monte de caras aí que foi tudo descoberto aqui. Ninguém fala, nós nunca entramos nisso. Agora, quem tem a máquina da promoção, da propaganda, da indústria, que tem dinheiro para colocar aquele invento, aquela descoberta, vai longe. Muita coisa americana pegaram tudo aqui. Tá certo? Uhum. Que eles tinham mais dinheiro, faziam aplicação. Então, agora no interior do Brasil, um monte de gente assim. No Brasil, por exemplo, eu vi na década de 40, de 50, de 60, quanta gente genial. Se tivesse, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, seria uma coisa. Agora, a maior prova disso é o Paulo Coelho. O cara está aí, acontece isso tudo, nasceu no Brasil, sai do buraco, olha o que é que ele não fez, mexeu com tudo aí. Não interessa se ele é fraco, se ele erra nisso ou naquilo, se ele é assim, não interessa. Mas por quê? Tudo propaganda. Paulo Coelho é um produto da propaganda, de muito dinheiro, milhões gastos com isso. Uhum. Saiu a biografia dele aí. Quem quiser ler, vale a pena ver, é uma consciência para estudar. Agora, ele tem lá uma dona que representa ele e mora, viu, Laura, em Barcelona. A chefa dele é uma moça que o Paulo gostou muito dela, desde que a viu, que é uma brasileira casada com um homem, mora em Barcelona e ela é braba. Agora, veja, ela e o Paulo vê tudo que tem. Quantas edições saíram na cidade tal, no país tal, que não sei o quê. Porque o negócio é mais de 100 locais diferentes. Eles acompanham todo dia isso, porque o negócio lá é uma indústria, né? O Paulo é um dos maiores industriais do Brasil atualmente, a meu ver. Vocês estão entendendo, né? Quem? O Vaz. Pois é. É o Vaz. Vaz, pois é. Então vocês vejam bem como é que é a situação. Tudo é problema de colocar isso em andamento. O que eu estou falando é isso. Não adianta criar, não. Se de construir. Ou se não só uma vez, construir. Você entendeu? Senão não adianta. Agora, ideias, por exemplo, vocês já pensaram um monte de ideia que eu sempre tive? Você olha dentro quem me conhece aí nas coisas de medicina, quanta coisa eu não podia até ganhar dinheiro, tem muita gente que caminhou com isso, com as minhas ideias, com os negócios Mas todos. nesse caso... Devido ao problema de ter o parapsiquismo, você vê as coisas somam. Esse caso é o típico do trafar, né, professor Valdo? Porque ele pode virar um trafar, no sentido de que ele não está sendo útil. Aí, é um trafor que, entendeu? Que está aparecendo como trafar devido ao excesso. Uma boa parte de coisa excessiva se torna patológica. Agora, a hora que reajusta e diminui isso e fica na qualidade e acaba a quantidade, o trafor aparece mais forte. Então, vamos é o que está acontecendo com você. Então, você está dando a reviravolta. A Mal também fez isso. Então, o momento é, eu quero fazer essa reviravolta. Eu sei que ele não tem vantagem nenhuma. Eu sei disso. Que não, pois não agora, o seu próximo nível que a Amaro já alcançou são os livros. Tá. Valdo, a cura é manter. Até a desforma. Acabou. Assim. Cada parece sim. Não, mas agora, como diz a Amaro também, é uma coisa boa a hora que chega numa certa idade, principalmente a mulher, que a vida ajuda muito. Ajudou muito a ela. Ela sabe disso. Agora, uma coisa que é muito séria, viu? Eu só queria lembrar, agora não é para vocês duas, não. Eu vou falar de modo geral. Um dos negócios mais sérios que nós temos, devido ao curso intermissivo e a turma que chega aqui, é justamente esse processo da polivalência ou da versatilidade. A dispersão. Mas veja, essa síndrome da dispersão, ela leva para a dromomania. Escuta, se vocês pensarem, vocês que me viram desde lá do Instituto, quanta gente que eu não segurei para parar de viajar. E essas mesmas pessoas eu fazia viajar, quase que forçado, brigando na questão da itinerância. Mas itinerância é uma coisa. Agora, viajar por viajar é a bobozinha. Agora, veja, vocês sabem disso, eu não vou falar nomes aqui. Mas é um monte.
Tá certo? Não vou falar nome de ninguém, tá certo? Vamos pensar nisso. Então, veja, isso aí é um senhor problema também, é a dispersão. Então, a pessoa que domina muitas coisas é igualzinha a pessoa, por exemplo, eu morava em Ipanema, a gente não ligava para a praia. Chegava a pessoa que morava no interior, a praia de Ipanema, tá, pronto. Agora, você passava antes sem precisar de ir lá, entrar na água, qualquer coisa. Quando você tem muita coisa na mão, você não dá valor para nada que você tem. Tá certo? Tem carioca que está chorando as mágoas, está faltando Ipanema. O Instituto era perto da praia. Lembra que a gente fez até promoção na praia com barraca e tudo, Ipanema? Já teve gente que me falou, não, eu estou sentindo alguma coisa que está faltando no ar. É o sal, é o iodo. Maresia, né? Aí eu viro para a pessoa e falo assim, vem cá, você está com alguma coisa na tireoide? É isso? Valdo, estou tentando amarrar as pontas aqui com relação àquela informação. Por exemplo, o povo da década de 70, você comentou que ele viveu de 12 a 15 anos no extrafísico. Então, houve uma vida na década de 50, 40. Essas personalidades, primeiro, são personalidades consecutivas, a maioria para você, nessa sua vida? Ou não dá para generalizar? Não, uma ou outra só. Uma outra. Uma outra. E essas pessoas tiveram vidas já aqui no Brasil para preparar essa vida ou não dá para? Às vezes elas não tiveram vida nenhuma. Elas ficaram trabalhando extrafisicamente para coordenar o povo, ou pelo menos arranjar um ambiente para elas virem numa boa. Entendi. Então o tempo é um pouco maior. Abrir o caminho é o que está faltando. Tá. Então o tempo pode ser um pouco maior do que essa faixa de 12 a 15 anos que a gente... Pode, não. Eu estou falando de alguns desses que eram assim. Entendi. Entende? E outra coisa, de 10 a 15 anos, geralmente, é porque houve algum acidente, algum processo de doença, alguma morte inesperada, que desequilibrou o quadro. Entendi. Isso tudo tem que levar em consideração. Ok, obrigado. Então. Boa tarde. Tudo bom? Eu estou com curiosidade sobre o efeito das vacinas na paragenética. As vacinas que a gente toma hoje, se ela vai influir alguma coisa na paragenética e beneficiando, né, o futuro soma de uma outra ressoma nossa. Não, sempre ajuda. Agora, a única coisa com vacina é que a gente precisa ter cuidado para ver que vacina que toma. Porque nem toda vacina que se aplica, seja no Brasil ou fora, ela está boa. Lembre-se, eu mesmo já tive uma experiência com essa. Eu fui tomar aquela vacina para a pessoa idosa contra a gripe. Eu que não tinha gripe há vários anos, eu fiquei com gripe. E aí eu falei assim, um monte de gente vai ficar com gripe porque essa vacina está alterada. Foi batata, aconteceu isso tudo. Não. Então eu preciso de ver que vacina que vai tomar, de quem, de onde vem, a fonte é boa, como é que é isso? Não. Vacina é qualidade. Agora eu sou favorável que todo mundo tome vacina. Eu estou partindo de uma experiência que depois de uma pneumonia, o médico lá em Belo Horizonte mandou que eu vacinasse contra a pneumonia. E eu venho observando uma mudança, uma resistência maior no organismo. E agora aqui em Foz, eu fiz a vacina antigripal. E estou há 20 dias com obra dentro de casa, naquela poeira, dando assistência aos operários, lá, pessoas que estavam trabalhando, já está no final. E a minha resistência a todo aquele ambiente foi, assim, muito boa, acima da média. Aí, Você é feito da vacina. Pois é. Aí eu fiquei pensando qual seria o efeito das vacinas na paragenética. Se eu estou levando essa resistência... Não, a genética não tem nada, porque é o seguinte, vai chegar um certo ponto que na sua próxima vida é outro corpo. Sim. A genética é outro. Vai começar tudo na estaca zero de novo. Agora, a sua paragenética, a imunidade aí, ou a imunologia, ela existe pela energia consciencial, não é a vacina. Ela não influencia em nada na paragenética? Eu não acho que diretamente não. Tem alguma conotação, mas não tem nada que ver mesmo do ponto de vista prático. Eu estava curiosa a respeito disso. A outra pergunta é sobre na tecnologia, quando você fala sobre as tecnologias oftalmológicas e as técnicas ópticas,
como pode haver uma influência no desenvolvimento da paravisão, qual a relação que você faz aqui? O problema é o seguinte, uma pessoa, só para te dar um exemplo, uma pessoa, por exemplo, estava na adolescência ou na puberdade e recebeu um processo do carro que ia sair, estava brincando ali com a boneca, uma coisa qualquer, e bateu na testa. O fronto chakra dessa criança, às vezes, vai ficar alterado, vai ser um custo para pegar aquela evidência com o tempo. Uhum. Por quê? A vista ficou alterada, teve que usar óculos com opção de coisa, aquilo vai influir naquela evidência. Entendeu? Tá bom. Então, se um assunto desse, que é um processo tão grosseiro, que é um processo físico, ele influi no problema da evidência, pensa no resto. Uhum. Você está entendendo? Todas as outras áreas, todas as outras modalidades de parapsiquismo, tudo isso influi. E nós temos que ver sempre o corpo que a gente tem. Nesse corpo, eu já consegui isso. No próximo é outra coisa, tem que estudar, para ver o que vai dar. Tá. Agora, é lógico, algumas coisas você vai fazer auto-revezamento. Sim. Você está conquistando aqui, você não vai perder isso. Alguma coisa vai seguir com você. Sim. Entende? E tem muita coisa também que já está seguindo com você, que você já trouxe de outra vida. Por isso que tem o processo da modalidade de parapsiquismo, uns tem mais do que outros. Sim. Tá certo? Tá, obrigada. Então, Eliel. Professor Waldo, queria tirar mais a dúvida do seguinte. O senhor colocou que dentro do curso intermissivo o senhor foi o primeiro a vir, certo? Não foi o primeiro, tem um monte de gente que já está vindo e outros estão vindo o tempo todo. Tá. Agora, eu fui antes de muita gente que eu conheço. Estou vendo a minha equipe. Tá. Vamos dizer assim, falando em Uberaba. Eu estou vendo o curral com o meu rebanho e toda Não, é o processo de ver, a boiada. Quantos estão passando aí para a gente ver condição? Outra coisa, o dono da fazenda é o olho clínico dele que faz o arroz crescer. Ele olha no arroz assim, ele sobe. Você está entendendo? Porco é que engorda o pasto, engorda o porco, engorda o gado. Enfim, você tem que estar de olho. Tá. Entende? Mas fazendo uma comparação do ponto de vista cronológico intrafísico, você nasceu em 1932, certo? Eu nasci em 66, se passaram 34 anos. Nesse intervalo de 34 anos, eu estava com CX. E a gente pergunta, o que você estava fazendo, Eliel? Sim. Eu não sei, você não vem perguntar para mim que essa aí eu não sei. Não. É isso que eu falo. O que você está fazendo? Não, assim, eu tenho a sensação de ter acompanhado algumas coisas. Eu deixei você lá, eu te garanto. Você quer, eu te dou um certificado de garantia. Agora, isso eu tenho certeza. Não, assim, porque o que acontece? Dentro da própria cronologia da minha vida, em 1984, eu tinha 18 anos, tá? Eu tive vivência, assim, de projeção ou de muito firme. Você já mexeu muito com o processo de corpo. Sim. Muito com o problema da psicomotricidade. Em vidas anteriores recentes. Está entendendo? Agora, isso fez você pensar. Agora, o que é bom é que você entrou também, pelo que eu sei, porque você sabe, há muito tempo eu estou de olho, que te conheço, vejo essas coisas todas acontecer. Você mexeu, por exemplo, com o belicismo, mas você foi para o processo superior e ficou mais em direção de coisa. Por isso que você é mais centrado, hoje mais fechado. Ele é um cara engraçado, que ele mexe com o corpo, mas ele é mais calado. Está entendendo? Ele não tem essa excitação. Agora, é por causa disso. Agora, isso tudo, para mim, você estava ajustando. Agora, ó, pega e faz o exemplo, um algoritmo da sua família, processo nuclear. Vê que influência que tem o processo da psicomotricidade. Põe até uma pitada aí do processo de belicismo. Vê o que é que se dá. Tá. Você vai começar a ver as coordenadas da sua vida, como é que você chegou aqui e como é que você está. Bem claro. Agora, o processo todo seu, o que te ajudou é isso. Que você sempre mexeu com o cerebelo, mas nunca deixou de mexer com o cérebro.
Que isso é muito raro. Ou a pessoa pega um lado ou pega o outro. Ficar com equilíbrio disso é muito difícil. Você tem um certo equilíbrio. Mas veja, mesmo dentro desse equilíbrio, a sua psicomotricidade é maior do que a parte da corticalidade. Está entendendo aqui? Entende? Sim. Presta atenção. Você agora que está fazendo a transmutação. Sim. Você está fazendo a reciclagem agora. Está mudando o processo agora. Como está balançando? Sim. A balança estava assim. Você agora está pondo ela assim. Entendeu? Correto. Professor, em relação à sincronicidade, você coloca aqui na definição, né, que teria um atributo mais específico para a gente estar tirando mais proveito da sincronicidade em relação à seletividade, porque... É a única saída, a sincronicidade, eu sempre falei isso, várias vezes eu já falei aqui. O que é? Vocês lembram o que é que tem a sincronicidade? Sim, é o parapsiquismo. Parapsiquismo. É a interatividade do parapsiquismo. Por quê? A gente tem que ver o que é que está do ponto de vista geral. A sincronicidade é o fluxo do cosmos. Não é preciso ver uma coisa mais de cúpula, supra-institucional, equidistante da monodimensão. São multidimensão. Entende como é que é? Multidimensões. Porque às vezes se a gente anota, vai parar para anotar tudo, às vezes a tendência de fluxo praticamente para, às vezes é o dia inteiro, né? Dependendo da atividade. Não, mas vai olhando que com o tempo você vai vendo as coordenadas direitinho. Aquilo começa a aparecer a diretriz. Vem direitinho. Tem que anotar. Uma outra coisa, não anote assim não. Por exemplo, se você anotar certas coisas que acontecem com você em 3 anos, você vai ter ideia disso. Mas tem que dar um balanço depois e juntar. Fazer inventariologia dos 3 anos, simultaneamente, depois de 3 anos. Agora, nada de puxar brasinha para sua sardinhazinha. Nada de ter paixão com isso. Tem que ser uma frieza gélida siberiana. Olhar a coisa, não, é isso aqui que tem. Olhar tudo se tem racionalidade, se tem lógica, se há conotação. Tem que haver uma coerência interna dos fatos. É a coesão. É aquilo que eu chamo de intra-articulação. Uma articulação interna. Entende como é que é? Sempre vai ter. Viu? E você é fácil você ver isso. É que você ainda não fez a experiência até o nível que precisava. Agora, como você conhece as coisas de ciência, aplica tudo isso que você já aprendeu nesse assunto. E faz um algoritmo disso com o tempo. Você vai ver uma série de condições dessas. Agora, no seu caso, é bom você ver o seu processo BRAD na adolescência, que você chegou assim. Por quê? Tem que ver o processo hereditário, família nuclear, os seus problemas todos físicos aqui. Tem do passado também, né? Sim, mas olha bem esse agora para chegar nesse corpo. Mas um potencializa o outro, porque assim... Não, isso aí pode ter sido um acidente de percurso. Mas também pode ser uma condição que você tem que retardou. É um processo retardatário de assentamento. Há pessoas que vêm rápido, outras não. Você sabe, o próprio Einstein teve problema genético nisso. Ele perdeu o curso, uma opção de coisa, não era aluno excepcional, não. Todo mundo sabe disso. Está entendendo? Então é preciso ver por quê. Porque é uma tendência da paragenética predispor influenciando a genética nesse sentido, né? Uma coisa só, eu posso fazer uma pergunta cretina? Você teve alguma reprovação em escola? Sim. Teve? Einstein. Einstein também teve. Você entendeu? Olha só, eu nunca tive problema com nada de estudar. Esse problema eu não tive, mas tinha outros piores. Processo de parapsiquismo, as coisas todas, para ver o que tinha, me adaptar dentro do ambiente com isso. É muito pior do que isso aí que você passou. Agora, outra coisa, essa sua reprovação se deveu a quê? Na época eu, por exemplo, quebrei o braço lá e aí fiquei mais... Acidente de percurso. Teve. O que mais? Eu tive, por exemplo... Você está vendo?
Está vendo? Você está começando a ver. É isso que você tem que fazer o levantamento. Anestesia, foi o ano que eu tomei anestesia, tive que tomar anestesia geral. Pois é, anestesia foi uma das coisas que piorou. Foi bem em cima do lance. E aí... Quando eu conheci, ele era Brad, totalmente Brad. Tudo era mais lento, com calma, até entrar a ideia, o foco. Ele era pior do que a debilidade mental alerta. Agora, depois você foi crescendo, acabou tudo. Hoje você já não é assim. Você está bem normal hoje. Bem mais normal, mas ele não era. Alguém conheceu ele aí há muitos anos, quando ele chegou, um rapazinho? Não, estou falando antes. Você lembra como é que ele era? Era tudo em slow motion. Você é do slow motion. Ele agora não está assim mais. Mudou. Menos, né? Então, isso é que você tem que olhar. Agora, veja, esse caso da reprovação com o braço. Problema de acidente de percurso. Anota tudo lá. Isso tudo você isso aí tem relaciona tem e vê. Você vai chegar longe. Agora, depois coloca todos esses dados que você faz de estudo, a técnica de pesquisa que você usa, aplica nisso. Se você tiver problema, se engastalhar alguma coisa, se chegar no impasse, você fala para mim. Aí nós vamos ver onde é que você parou, como é que foi. Tá. Isso é interessante. Porque o volume... Você é ele é uma bela cobaia para vocês estudarem. Ele já apareceu nas coisas de vocês? Já, né? Agora? Nesse último? Então já nadar de braçada aí. Tá Aqui a tendência, sim, que eu vejo o volume de informação aumenta, você puxa, né? Sei, vai puxando. mas olha, você, se não tiver cuidado também, você se desperta nisso. Você tem uma tendência enorme para isso. Eu já te falei. Sim, tem que parar com isso. Tem que fazer coisas poucas, mas de alta qualidade. Esquecer a quantidade de qualquer maneira. A quantidade renquém. Nada de criar, ou produzir, ou fabricar produto combate. Sabe o que é o produto combate? É aquilo de... Tem que parar com isso. Tem que ser produto de alta qualidade, senão não adianta. A evolução é com produto de alta qualidade, não é produto combate. Fazer muita coisa não resolve. Paulo Coelho com esse monte de coisa, Chico Xavier com 410 livros, isso não resolve. Nós queremos ver que seja 3 livros, mas de alta qualidade. Para fixar. Senão dispersa tudo. Você entendeu? Estou dando exemplo, né? Professor Valdo, então, o pessoal da década de 70 teria relação com a Segunda Guerra Mundial? Esse é o quarto. Ou o quinto. Acho que é o quinto. É que eu não estive nas outras. É o quinto. Pois é, eu sei. Mas o que é que você quer saber? Como é que é? Você tem alguma relação do pessoal da década de 70 com a Segunda Guerra Mundial? Tem. Alguns têm. Agora, esses que chegaram, então eles tiveram curso intermissivo breve, curto. Você está entendendo? Uhum. Às vezes tem alguns que chegam defasados. Agora, se de ver. Olha as suas tendências. Vê como é que é. Agora, ele tem mais cara de aviador, né? Se for olhar por aí, seria aviador. Você tem uma cara de aviador danado. Faces aviatorium. Né? Aviatorium. Senta pô. Ô, Jane, faces aviatorium. O aviatórios. Que é um problema, né? Porque era um meio mais de atacado, né? Não, mas isso, a gente está brincando aí, mas você que tem que examinar para ver dentro de você. Temperamento, tendência, vocação, as escolhas que você tem até agora, os estudos que você fez. Uma coisa muito séria que a personalidade deve olhar são os seus hobbies. Olha os hobbies. Isso é importante. O hobby, às vezes, é um diagnóstico. Bom, então eu sou obrigado a dar algumas informações a mais. Você não vai confessar não, nada. A única vez que eu me dediquei a um hobby, a única vez que eu fui me dedicar, eu montei um aviãozinho de guerra. Gente, vocês, tudo isso está gravado. Eu não falei nada
Não perguntei nada, ele que está falando. Eu disse minhas coisas antes, foi apenas, aqui, eu falei apenas no escuro, você sabe? É um tiro no escuro. Eu vi falando as coisas no escuro. É claro. Agora, outra coisa, eu fiz a inscrição no ITA, mas não fui fazer a prova, mas deixei a inscrição feita. Foi problema, né? Agora, assim, esse processo da segunda... curso no ITA, as coisas todas lá, sim. Né, você sabe. Agora, esse processo de relação com a Segunda Guerra, ele tem implicações, né? Tem coisas a serem superadas. Aí tem que ver... Não, aí depende de cada caso. Há pessoas que participaram de raspão, outras entraram fundo. Aí é aquele negócio do senta-pua. Quantas cruzes tinha no avião? E derrubou quantos? 17. Então tinha 17 cruzinhas, você está entendendo? Ou estrela, né? O cara colocava. Geralmente é cruz para mostrar que o cara morreu, o avião morreu. Entende? Aí tem que ver. Você já viu falar o caso do sobrinho do Chico Xavier? Não? Que logo que ele nasceu, a gente viu e fomos examinar. O menino estava desenhando umas coisas. Aí nós fomos pesquisar. Eu mesmo, um dos que eu falei. Então vamos olhar o que é. Fomos olhar, era o painel de avião da RAF. Ele tinha na Royal Air Force, lá da Inglaterra. Ele tinha morrido lá. Isso a gente descobriu na década de 60. A guerra terminou em 45. Entendeu? Agora o menininho, logo que nasceu, estava fazendo um desenho da cabeça dele. A gente foi olhar, o painel era exatinho de um avião da RAF. Esse aqui né? Negócio assim, encaixa tudo, você viu tudo, aquilo era impressionante. É a vida. Agora, igual esse, eu vi uma série deles. Eu vi muita gente nesse sentido, depois da guerra. Vi gente até fora daqui, fora dos Estados Unidos, das Filipinas. Eu sei que lá em Washington, uma vez, eu vi uns 3 que eu achava que era o processo da guerra. Isso já em 60 e tantos. Entende? Já fazia 2 décadas do término da guerra. Eu cheguei a ver conflito armado nessa vida. Eu fiz uma viagem para o Líbano em 1990 e durante no Líbano, no percurso, eu cheguei a ver conflito armado próximo, né, na região que eu estava passando. O Líbano está sempre brigando nesse tempo todo, é muita gente lá. Coisa séria. Eu lembro também na década de 60 e tantos para 70, aquela briga que teve lá com o negócio que eles reviraram tudo. Eu tinha amigos meus aqui que tinham contato. Agora está voltando, né? Pois é. Agora, eu tinha um amigo que era Alauá, que é da turma nobre, do povo todo de lá. Entende? É a turma da árvore, a árvore do Líbano. Sim. É a vida. Vamos estudar. Depois que você vê alguma coisa, se tiver algum impasse, você me fala, nós vamos chegar, vamos ver. Se a gente esclarece mais. Você vai levantar o Munir. Tá certo? Obrigado. Bom Munir. Né? Professor, a gente está aqui no 3º módulo do Parasemiologia e nós percebemos ontem durante os trabalhos que está havendo uma dificuldade assim, em relação ao fechadismo da turma, né? A gente identificou esse padrão assim, na dinâmica energética que teve durante os trabalhos, durante o dia. Eu queria saber assim, como que a gente trabalha assim, o olho clínico com relação à abordagem, né, da questão do fechadismo. A primeira coisa é ver o nível de timidez ou de orgulho que a pessoa está dando conta para se fechar. E aquela que estiver dentro da torre de marfim, tirar da torre. Vamos mapear da torre, vem para baixo, vem cá, vamos conversar aqui de igual para igual aqui embaixo. Isso tudo tem que ser visto. Cada processo de orgulho pessoal, a autodefesa da pessoa. A autodefesa é seríssimo nesse caso aí. Às vezes a pessoa está muito bem intencionada, tá? Sim, sim. A gente vê que é assim, é um desperdício de energia que a gente tem, né? Em relação à autodefesa, à proteção do ego, à autoimagem,
que depois que você começa a expor, que o negócio limpa, ajuda todo mundo, o pessoal, todo mundo sai satisfeito. Mas tem que expor isso aí com calma, mostrar os efeitos positivos. Exponha o valor disso. E o exemplo de outro ajuda. A Miriam sempre ajuda. Pois é. Sim. Sempre é bom levar a gente, leva os veteranos para encontrar com os novatos. Esse aqui é o jeito. Outra coisa, como que a gente faz para desenvolver o para-olho clínico? Eu vejo que o senhor faz... desenvolver o processo através de todos esses dados parapsíquicos. Começa pelo EV e vai indo. Às vezes vem uma ideia da gente, que a pessoa anota. E não faça nada. Fica só de olho para você ver o que acontece. Se os amparadores veem que aquilo tem que seguir, eles vão se manifestar mais. Mais manifestação vai dar esclarecimento, abertura para você. Vale a pena. Entendi. E como que a gente faz para se tornar mais, desenvolver mais esse processo do auto-olho clínico? Ou seja, como que eu posso ver para me enxergar mais o meu papel no contexto onde eu estou atuando, sabe, linhas de projeto. Do seu trabalho, o que é que aconteceu? Quais os efeitos? Quais as consequências? Os frutos? Está saindo o quê? Qual o rendimento que já houve até agora? É por aí. Tudo é rendimento. O processo evolutivo todo nosso em qualquer coisa para avaliar rendimento. Olha isso. Rendimento positivo, né? Bem coordenado, cosmoético, bem articulado. É isso. Isso melhora também a sua articulação dentro desse meio que você está. Nós todos temos que caminhar para sermos consciências bem articuladas naquilo que nós fazemos. Isso aumenta a autossegurança. Aumentando a autossegurança, todo mundo ganha que está em torno da gente. O dia que nós tiver mais gente com autossegurança aqui, tudo vai melhorar mais. Agora, essa autossegurança tem que vir através de, vamos dizer, setores específicos. Primeiro a pessoa constitui isso, depois outro, depois outro, depois outro, e ela vai. Vai chegar num ponto que ela levera da massa da própria vida dela. Então ela vai ficar muito mais autossegura em tudo que ela faz. Mas começa pelo o gabarito dela. O que é que ela saiu bem? Ela conquistou o quê? Entende? Então, 1, 2, 3 trafores vão segurar tudo. Por isso que é muito importante essas avaliações. Não tem jeito. Seja consciência homérica, seja consciência terápica, tudo isso é importantíssimo. Seja do próprio estudo que uma pessoa vai fazer, a autobiografia dela, ou expor alguma experiência que ela teve, isso ajuda demais. É a base do processo. Entendi. A autobiografia, ela pode ser terapêutica. Tá certo? Essa questão da autobiografia aí, que o senhor fala, eu tenho percebido isso. Tem horas que vem informações do passado, aí dá um choque. Aí senta tudo, e depois começa a vir mais. Eu estou vendo que está começando a aparecer algumas coisas espontaneamente. Mas aí vem um negócio aqui do que eu chamo. Primeiro o flash, depois os episódios, depois o capítulo, depois uma série de capítulos. Aí você tem a história. A retrocognição é isso. Sempre que a gente tem algum flash em relação a outra pessoa, é porque aquela pessoa tem a ver com a gente? Sempre, né? Ou às vezes pode ser alguma... Às vezes não é nessa vida, às vezes é 15 vidas anteriores. Outra, muito tempo. Há 1000 anos, mas sempre tem relação. Agora, precisa ver, se uma pessoa, por exemplo, se está ocorrendo com uma certa insistência, e se as primeiras vezes está acontecendo com você, é porque o negócio é recente. Por isso tem que anotar tudo, colocar data nas coisas. Não, não vai. Registro. Dízima periódica de registro. Todo mundo precisa de registrar as coisas. Tá certo? Então. Sr. Valdo, tem uma sensação, uma dúvida que é a seguinte, acho que só o senhor pode me responder. É verdade. Sai dessa. Mais ou menos.
Ó, Não, me perdoa que esse povo aqui gosta de rir. E hoje é domingo, eles estão de folga, por isso que ri. Então. Não, o caso é o seguinte, Valdo, eu tenho a sensação, assim, que eu, antes da Ressoma, eu trabalhei dentro dos contextos do trabalho da Conscienciologia, né? Uma sensação forte. Mas tem um capítulo do Projeções da Consciência, onde o senhor faz uma experiência de entrada e saída no corpo consecutiva. É lá com o Talmal. Para ver, muitos de vocês viram aquilo. E daí eu tenho a sensação... Aquilo é de quando? É de 79. Você nasceu quando? 83. Pois é. O que tu queres, ó cachopo? Te vira. Muita gente viu isso. Eu não fiz aquilo só naquele dia, não. A gente fazia essa exibição em vários lugares, várias épocas. Era uma espécie assim de trupe, de saltimbanco. Eu, ele e mais uns amparadores, enumerador, sustentando. Ali eu contei só um caso assim para mostrar o que era. Mas nós fizemos isso muitas vezes. Agora eu mesmo falava que aquilo parecia que eu estava numa sala de cirurgia. E a turma toda observando, aí você sabe aquelas que tem um anfiteatro em cima, olhando o que acontece embaixo. Isso, ó. Agora, nunca teve acidente de percurso com nada disso. Eles faziam de uma tal maneira que a gente saía incólume, indene, ileso, limpo, sem nada. Agora, Valdo, quando eu ressomei, comecei a ter noção assim, me deu uma saudade muito grande desse tempo. Assim, um processo de sentimento, chapa, pacificação íntima. Mas tem coisa muito mais séria. A hora que você vê o processo da expansão da consciência. É bom que a turma aqui não sabe disso. Ó, vocês não estão me ouvindo, tá? Não estão ouvindo nada. Só para você. Mas o caso todo é o seguinte. Tem gente que não pode lembrar das delícias, da tranquilidade íntima, daquela pacificação mais íntima que tem, por exemplo, do jeito que era no Pombal. Senão a pessoa fica daquilo que nós chamamos, que é uma doença que não existe, né? Chamada IUF. Isso foi o cara que criou, na década de 40, IUF. IUF é uma doença que a medicina não chegou lá. É da mateologia. Entendeu? Não, ele está com IUF. IUF, até um certo ponto, é a síndrome estrangeiro. É a síndrome estrangeiro. Está entendendo? É o banzo. Mas não é bem banzo. Isso aí é mais sério. É muito mais sério. Porque é intrínseco. Está entendendo? Vocês lembram, você já ouviu eu falar isso muito. Olha, se tem que dar as coisas para mim, me dê uma coisa que seja definitiva. Eu não gosto de nada, amostra grátis reduzida. Não quero saber disso. É justamente isso aí. Não é bom a gente ter isso. Agora, por exemplo, uma coisa que é boa, que é parecido com isso, mas não é a mesma coisa, não tem identidade, é a projeção vexaminosa. Essa é outra. Projeção vexaminosa é uma coisa. Agora, essa é de a exhilarant, quer dizer, a grandona, você está entendendo, que te dá aquela pacificação máxima de tudo e que você pega aquilo tudo, essa não dá. Agora, vai chegar um certo ponto que o desenvolvimento de vocês vai acontecer como acontece comigo. Desde já eu já vou prevenir vocês. Eu, se quiser, eu entro nisso. Mas eu não faço. Entendendo? É igualzinho, por exemplo, muita gente aqui, se quisesse, tomaria um tóxico, mas nós não vamos tomar um tóxico. Você está entendendo o que é? Isso aí é igualzinho um tóxico. É muito mais forte que a endorfina. Agora, por exemplo, é uma beleza. Não, eu quero isso depois que eu vencer a prova. A hora que for me dar o diploma, dá um diploma de complexo. Aí sim, aí vamos ver o que é. E nada de Euforex. Eu quero tirar partido, porque nessa condição você pode ter uma série de orientações pessoais para encaminhar o seu destino, sua vida, a sua decisão, seu momento de destino, assim, de encruzilhada para fazer uma para-reciclagem. Para-reciclagem. Entendeu o que quer dizer? Então, pensa nisso. Agora me conta, o que é que te deu de sensação e o que te deu de ideia quando você leu o capítulo?
Parecia que eu estava vendo... Teria que passar um pente fino nessas suas vivências. O que parecia para mim, que eu li várias vezes, parecia que eu estava vendo novamente o que estava acontecendo. Mas dentro da cabeça, assim, né? Um negócio assim. Mas veja bem, você via algum movimento de formação de substância, de energia? Por exemplo, como se você estivesse dentro do nevoeiro, você via tudo o que está acontecendo, como é que você via? Não, na hora ali do capítulo... Isso aí é que você tinha que passar um pente fino. Para ver o nível. Porque se você começar a pegar determinado detalhe desse, você vai lembrar de outros, que é o processo do flash que eu falo. Porque o problema de energia do extrafisicamente, a pessoa ia ver muita coisa comigo, na hora que está saindo e entrando. Agora, Valdo, o enumerador participava dessas... Sim, mas não é só ele, tinha uma porção. Agora, em certas dimensões, dependendo dessas consciências, eu mesmo faço isso se eu estou projetado. Eu posso estar numa dimensão que ninguém me vê. É aquilo que eu chamo da invisibilidade extrafísica. Você está numa dimensão que você está vendo tudo que está acontecendo, mas ninguém te vê. Lembra daquele caso que eu falo, quando chegou um que eu vi, ninguém viu. Chegou o segundo, o primeiro não viu. Chegou o terceiro, nem o primeiro, nem o segundo não viram. Isso tudo é outra dimensão, um nível. Mas, por exemplo, uma pessoa mesmo aqui, igual que é nesse caso aí, uma consciência, ela pode sensoriar isso tudo e prospectar, fazer a prospecção do processo direitinho. Entendeu o que quer dizer? Extrafisicamente acontece a mesma coisa. Você pode chegar no lugar que naquela dimensão eles não veem o que você está vendo. Ninguém viu que você está ali. Pensa nisso, isso tudo é interessante você ver. Agora, você não é o primeiro que fala sobre esse capítulo lá do livro, não. Já tem muita gente. Muita gente, desde a época do Instituto, muita gente que via. Agora, tem vários capítulos ali que o povo seguiu. Eu tenho uma outra coisa, quando eu estava morando... Agora, você já pensaram que daqui a uns anos vai chegar gente aqui e vai falar, não, eu vi quando vocês tinham. O CAEC não era assim, tinha um negócio... Né? Vocês se preparam. Mas fala. Quando estava morando em Campo Grande, quem estava decidindo voltar para Foz, o que me fez decidir foi uma projeção que eu tive, em que eu vi um chinês do meu lado, ele me tirou do corpo e me levou para um lugar, eu encontrei vários amigos, me apresentou, e foi assim, ele me mostrou algo que conseguia comunicar comigo de uma dimensão mais evoluída, onde eu não conseguia enxergar, e aquilo me dava assim informações das coisas que eu tinha que fazer nessa dimensão. E assim, a intenção que eu vi ali era que na verdade era para eu realmente sair daquela condição que eu estava e voltar para cá. Quer dizer que você tomou vergonha na cara e apareceu. E vim embora. Vamos nessa, é por aí. Tá certo? Escuta uma coisa, eu queria lembrar para vocês, nós podemos atender esse povo todo com as coisas que tem aqui. Eu paro daqui já. Já está aqui, ó, pelo meu cálculo, 2h25, faltam 5 minutos para 2h30. O que é? Vocês é que mandam, hoje é domingo. Ó, eu quero aproveitar para dizer, se vocês estão de acordo, que eu quero trazer no próximo domingo mega contradição. Tá certo? Pode ser? Aí nós vamos brigar com esse assunto. Mega contradição. Próximo domingo. Hoje tem 20 verbetes para vocês selecionarem. Agora, ó, vocês aí nós ficamos devendo para terça-feira, tá certo? Terça-feira eu quero lembrar que é feriado. É igual domingo, de modo que vocês têm mais tempo. Então, ó. É porque sou uma pessoa de horário, por isso que eu levantei a leva para falar essas coisas todas. Eu acho que eu estou certo. Pois é, por causa disso. A ordem dos recados, qual que é? A ordem dos recados, por favor. Pessoal, vamos ler os verbetes e a ordem do recado será como Nicos, William, Rosa... Não sei. É Antônio Pitaguari.
Bom, pessoal, então, vamos lá, são 20 verbetes novos, tá? Antiviolência, consciência de equipe, dia da cobaia, escala da consciência contínua, falaciologia, interesse transempresarial, intermissão, intermissão prolongada, max conquista atual, mega doação, mega omissão, meio certo, minimorexis, oportunidade de ajudar, pendência, primeira preocupação, reaproximação interconsciencial, recepção pós-dessomática, refinamento formal e vínculo consciencial. Carlos, já pode começar, por favor. Pessoal, temos a divulgação aqui para vocês de uma promoção bacana do PAI. Então vocês sabem, o PAI nós vamos ter turmas começando, o primeiro ciclo dia 5 de julho, o segundo ciclo do PAI dia 6 e dia 10 de julho, 2 turmas diferentes do segundo ciclo. E a gente está com uma parceria muito bacana com a Mega Store. A Mega Store financiou 50% dessa camiseta polo que vocês estão vendo aqui na frente, e todos os alunos inscritos no primeiro ou no segundo ciclo do PAI ganham essa camiseta. Vocês vão poder passar para pegar essa camiseta já a partir da quarta-feira dessa semana que está entrando, tá bom? Outra informação importante, nessa parceria com a Mega Store, todos os alunos do PAI vão ter 5% de desconto em qualquer obra da Mega Store. E outra coisa também, os livros que são usados no debate das aulas do PAI, vocês vão ter, a partir de R$100, vocês vão ganhar um livro de R$10 que faz parte do ciclo do PAI, ou se vocês quiserem outra obra qualquer, nesse valor de R$10. E se vocês comprarem mais de R$200, ganham um livro no valor aí de em torno de R$20, tá? Esses dados direitinho vocês podem pegar também na Mega Store. Agora tem mais uma divulgação aqui também da aula aberta de Conscienciologia. A turma temática do PAI já esgotaram as vagas, a do parapsiquismo, tá? Sexta-feira a gente vai ter uma aula aberta gratuita voltada para voluntários de Conscienciologia, às 15 horas na Reaprendência, no Elucidário. Quem vai dar a aula é a professora Norma Volpiana Golfeto, e o tema é didática e paradidática. Então a aula é de 15 às 17 horas, todo mundo está convidado, sexta-feira na Reaprendência. Pessoal, tem várias pessoas que estão pedindo para a gente abrir uma outra turma do parapsiquismo do PAI. Então a gente vai pedir o seguinte, quem tem interesse que seja aberta a outra turma, manda um e-mail para contato@reaprendência.org. Lembrando que reaprendência é com T. Fala mais baixo. Por quê? Que aí, se a gente tiver uma boa quantidade de pessoas, a gente vai abrir uma outra turma. Mas então manda o e-mail que a gente vai ver o que pode ser feito. Pessoal, em nome da Consus, eu estou aqui para divulgar, aqui nós temos o banner aqui atrás, a imersão conscienciométrica, que inicia no dia 7 de julho e vai até dia 13 de julho. Ele vai seguir da seguinte forma, nós vamos ter... Oi, gente! Obrigada. Vai ter primeiro o curso de GESCOM no dia 7 e no dia 8. Depois nós vamos ter a Consim Cobaia, lógico, né? A voluntária.
no dia 9 e 10. E vamos ter também, para finalizar, o seminário de pesquisas da Conscius, que vai ser no dia 12 e 11. No curso GESCOM, o aluno tem a oportunidade de aprofundar a GESCOM pessoal através de autopesquisa, e na Consicobai ele vai expor o seu universo intraconsciencial para a interassistencialidade. Ele vai expor o seu micro-universo através da sua GESCOM pessoal. E no fim da imersão nós vamos ter o seminário de pesquisa conscienciométrica. Eu gostaria de convidá-los para o debate hoje. Nós teremos 2 debatedores, sou eu, a Rosa Ramalho, e a Beth, e estaremos com o tema sexualidade na família. A Beth vai abordar dentro do tema dela grupo carmalidade, e eu vou entrar com o tema sexomática, também dentro do enfoque familiar. Gostaria de contar com a presença de todos, porque é um tema muito interessante e vocês vão nos ajudar muito. Obrigada. Pessoal, a gente quer lembrar a todos sobre a entrevista, o questionário da pesquisa que está sendo feita para o primeiro encontro de qualificação da pesquisa conscienciológica. A pesquisa está na mesa ali atrás. Vou pedir a todos que ocupem aí alguns minutos. Atenção, atenção, vamos voltar aqui para o foco. Então, queremos que todos, por favor, que puderem colaborar, preencham a pesquisa, está disponível ali atrás, vai nos ajudar a formular os pontos críticos que precisam ser melhorados em termos da produção científica conscienciológica. Isso é muito importante para nós. Esse evento vai ocorrer de 25 a 27 de julho. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, né? E o evento está dividido em 5 blocos. E cada bloco se refere àquelas partes mais críticas e sérias dentro da conscienciologia. O primeiro bloco é autopesquisologia, depois vem o bloco da parapercepciologia, verponologia, argumentologia e o último bloco de conscienciografologia. Então, a gente vai procurar identificar quais são os pontos críticos em cada um desses aspectos e vamos fazer um debate. Não é um evento que as pessoas vão apresentar seus trabalhos. A partir dessas pesquisas, diagnosticando aí os pontos críticos, nós vamos procurar promover debates organizados com lógica, com coerência, com a experiência das pessoas que produziram os summits, no sentido da gente poder ver as melhores formas de encontrar soluções para aperfeiçoar e melhorar a qualidade da pesquisa conscienciológica, ok? Então, ocupe ali alguns minutos, as pessoas podem devolver os questionários lá no Holociclo para a Rosa, ou podem devolver para o Roberto, para mim, também pode devolver lá na Unicim, tá certo? Qualquer informações a gente está aí à disposição. Obrigado. Pessoal, último recado rapidinho aqui. Preparem a agenda, então, para sem ser o próximo sábado, no sábado seguinte, dia 5/7, Cine ProEx, 18 horas, o filme será Jornada pela Liberdade, uma história verídica de William Wilberforce. Ele foi um dos grandes apoiadores da abolição da escravatura na Inglaterra. Então, reservem a agenda dia 5/7, 18 horas, tá bom? Obrigado. Ganhou o verbete intermissão com 21 votos para terça-feira, a tertúlia lá em cima na sala da tertúlia. Obrigada, boa tarde.